O livro O Homem e Seus Símbolos talvez seja o mais conhecido do Carl Jung. É sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Vamos tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora no canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho 3 profissões. Eu sou ator, dramaturgo e psicólogo. E como psicólogo, eu sigo a psicologia analítica do Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço que fundou a psicologia analítica, que também é conhecida como psicologia junguiana. E eu adoro falar de Jung porque eu uso Jung nas 3 profissões, como ator, no aprofundamento psíquico dos personagens, e também quando eu escrevo alguma peça de teatro, eu acabo bebendo na fonte também dos arquétipos, dos complexos, dessa teoria tão vasta que é a psicologia analítica. E as pessoas sempre me perguntam por onde começar a estudar Jung. Eu sempre digo, existem 2 livros. O primeiro deles é O Homem e Seus Símbolos, este aqui, e também A Natureza da Psique. Vou falar rapidinho da Natureza da Psique, que é o volume 8/2 das obras completas do Jung. São vários livros que são as obras completas científicas relacionadas à psicologia. Aqui ele vai fazer um esboço do que é a psique, o que é a nossa parte psicológica. Então aqui ele vai trazer vários conceitos, várias questões importantes, vai falar sobre sonhos também, sobre arquétipos, sobre inconsciente. E aqui é um livro mais técnico, porém a pessoa que for lendo vai tendo a compreensão normalmente, né? Não precisa ser só psicólogo, só profissional da saúde para ler esse livro. Porém, existe este livro aqui, que é O Homem e Seus Símbolos, que é uma concepção, é um projeto, foi concebido para alguns autores escreverem alguns artigos, alguns textos, alguns capítulos específicos sobre algumas temáticas. E esse livro, ele tem uma linguagem mais fácil, não menos profunda, mas é uma linguagem mais acessível para todo mundo. É um livro de uma leitura muito tranquila, ele tem várias imagens no decorrer dele. Nessa edição que eu tenho aqui, algumas são em preto e branco, outras coloridas, né? Então a gente vai tendo ali a compreensão de diversos assuntos. É um livro que não foi escrito só pelo Jung, embora algumas pessoas considerem que quando a gente fala de O Homem e Seus Símbolos, as pessoas já falam assim, o livro do Jung. Não, nós temos autores aqui. E o melhor de tudo, nós temos uma predominância de autoras. Sim, a gente vai falar delas já já. Mas esse livro, ele é bem interessante porque ele começa trazendo pra gente uma noção sobre o que é o inconsciente. E aqui eu já coloco um conceito importante, tá? Algumas pessoas se referem ao inconsciente como subconsciente. Essa é uma expressão que foi utilizada muito lá atrás, para alguns textos até do Freud, acho, e não tanto do Jung, porque foi um erro de tradução. Então, tecnicamente, não existe subconsciente. Embora algumas pessoas utilizem esse termo, ele não é da psicologia, ele acaba sendo utilizado em outras áreas de conhecimento, mas da psicologia mesmo, o termo correto é inconsciente, tá? Então, sempre que a gente for falar de inconsciente, é inconsciente, e subconsciente a gente sabe que foi um erro de tradução lá de trás. O Jung, ele estava conversando com algumas pessoas e surgiu a ideia desse livro, que era uma concepção para eram textos para pessoas leigas, para elas compreenderem do que é que eles estavam falando na época. E o Jung, ele estava cansado, já estava mais perto do fim da vida, ele estava cansado, falou assim, não vou fazer isso agora, façam vocês, tal. Mas eis que ele tem um sonho, e o Jung, ele é todo apegado a sonhos, né? Ele é um grande estudioso de sonhos, e o Jung, ele teve esse sonho onde ele falava para uma plateia de leigos e as pessoas entendiam. Então, para ele teve esse significado de que ele deveria participar desse livro. Esse livro foi publicado após a morte do Jung, tá? E ele fez uma organização, ele planejou sobre o livro, né? Ele concebeu a ideia desse livro e outras pessoas também escreveram. E ali a gente vai ter autores que vão falar de mitologia, de processo de individuação, que é esse processo de amadurecimento que a gente tem desde quando a gente nasce até quando a gente morre. A gente vai falar rapidinho daqui a pouco sobre cada um desses capítulos.
mas é um livro bem interessante, porque o Jung ele começa trazendo para a gente já a noção de signo, ou melhor, de sinal e símbolo. O que é um sinal? Sinal é tudo aquilo que a gente olha e sabe o que é. Se eu falo livro, você já imagina o que é um livro. Se você vê a plaquinha do banheiro, você já sabe o que é, que ali é um banheiro. E o símbolo, ele é uma imagem, mas ele tem muitas compreensões, muitas possibilidades de significado. E o Jung fala que existem esses símbolos universais, mas também que a nossa psique produz símbolos. E como que é a produção individual de símbolos? Através dos sonhos. E a gente tem um vídeo sobre sonhos, eu vou deixar o card aqui para você. Mas os sonhos, eles são essas produções de símbolos individuais e são recados do nosso inconsciente. Ou também uma porta de acesso ao nosso inconsciente. Eu te pergunto, para que conhecer o inconsciente? Porque faz parte do nosso autoconhecimento. Não só para a gente saber como a gente se comporta, mas também, por exemplo, qual é o nosso propósito de vida, que o Jung chama de chamado, que chama de daimon também. Eu tenho um vídeo sobre propósito de vida e eu vou deixar o card aqui para você. O autoconhecimento, ele vai trazer para a gente essa bagagem, essa possibilidade de saber tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. E também lapidar aí algumas das nossas características, sejam elas negativas ou positivas, porque o Jung ele traz um conceito para a gente que é o conceito de sombra. O que é sombra? É aquilo que está justamente no inconsciente. É aquilo que eu não tenho consciência que acontece dentro de mim e que eu me relaciono com as pessoas e aquilo acaba até interferindo de uma certa forma. Só que quando eu falo sombra, né, quando a gente fala sombra, as pessoas já pensam em algo negativo. Não, muitos aspectos positivos estão na sombra. Por exemplo, se eu sou uma pessoa mesquinha no meu dia a dia, este comportamento é o que está na luz, é o que está no consciente, é o que está se manifestando. Mas o Jung ele coloca que temos dentro da nossa psique todos os comportamentos do mundo. Ou seja, se eu estou manifestando aqui uma mesquinhez, eu também tenho a generosidade dentro de mim. Só que essa generosidade está no aspecto sombrio. Eu preciso se eu quiser, né? Eu posso trazer essa generosidade para a luz, para a consciência. E como que eu sei sobre essas características? Muitas vezes através dos sonhos, através do conteúdo dos sonhos. Então Jung começa o livro falando sobre símbolos, sobre qual a importância deles para a nossa compreensão, para a nossa autocompreensão, para o nosso autoconhecimento. Se você estiver gostando do vídeo, deixa o seu like para já fortalecer o canal. E o livro tem sua presença feminina majoritária. São 2 autores, o Jung e o Joseph Henderson, e temos mais 3 autoras mega importantes que foram colaboradoras do Jung. E a gente tem aqui algumas informações muito importantes que também fazem parte dessa visão de mundo, dessa visão de homem que a psicologia analítica tem. O Joseph Henderson faz o 2º capítulo. O primeiro capítulo é o do Jung, chegando ao inconsciente. Ele vai trabalhar ali as questões do inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo. E os mitos e o homem moderno é o 2º capítulo, que é do Joseph Henderson. E esse capítulo ele vai falar justamente sobre qual a função da gente pensar na mitologia, que é uma coisa tão antiga, mas que está tão presente na nossa vida no dia a dia, e de que forma? De que forma? Porque a gente fala de mitologia, mas eu não estou cultuando, por exemplo, Zeus e Hera no meu dia a dia. Mas a mitologia, ela é uma representação dos arquétipos, é uma imagem, é a representação em imagens arquetípicas dos arquétipos. Arquétipos, eles são formas universais de comportamento. Por exemplo, o ciúme, que foi o vídeo anterior a esse, eu vou deixar o card aqui para você. O ciúme, ele é um comportamento, é um arquétipo, mas a gente não tem acesso diretamente ao ciúme. A gente sabe o que é o ciúme através dos mitos e contos de fada, que vão falar de diversas formas, contar diversas histórias sobre ciúme, por exemplo. E aí a gente entende como se manifesta o ciúme naquela situação. E qual que é a relação dos mitos antigos com o homem moderno? Então, o que é que se perdeu nesse processo de evolução? E o que é que a gente se perdeu enquanto mundo moderno? Talvez a gente possa pensar nessa questão da compreensão simbólica de si mesmo.
Porque os primitivos, eles não tinham ideia, eles não tinham esse conhecimento todo que a gente tem, mas eles tinham eles olhavam para um símbolo, eles conseguiam simbolizar, inclusive através de rituais, e isso foi se perdendo. E o que é simbolizar através de rituais? É a gente dar vazão para uma expressão criativa. E hoje a gente tem dado muito mais vazão a essas expressões criativas do inconsciente, desses símbolos todos, principalmente através dos sonhos. Percebe que uma coisa vai sendo linkada à outra? No capítulo 3 é o processo de individuação, que é feito pela Marie-Louise von Franz, que é uma das maiores colaboradoras do Jung. E a von Franz ela vai falar sobre o processo de individuação, que é este crescimento que a gente tem de quando a gente nasce, e eu brinco sempre até o suspiro final. Que se a gente souber aproveitar, a gente vai se transformando no decorrer da vida, a gente vai se conhecendo no decorrer da vida e a gente vai dando um significado para a nossa existência. Mais do que um significado egóico da vaidade daquilo que eu quero fazer enquanto profissão, enquanto vocação, é um significado também para o servir, o que é que eu faço para o coletivo. E aí a gente volta para o capítulo anterior também que fala de mitologia, porque os homens primitivos eles tinham muito mais esse sentido de coletivo do que a gente tem hoje. Hoje a gente está muito mais próximo de questões individuais mascaradas de coletivo, ou seja, a gente se espelha num coletivo para adquirir questões pessoais, né, para adquirir benesses pessoais, mas a gente se afastou desse senso de coletivo. E nisso Jung também sobre isso Jung também fala num livro chamado Presente e Futuro. Vou deixar o link aqui na descrição. Aliás, os links para compra desses livros eu vou deixar todos aqui na descrição do vídeo. Você não paga nada mais comprando por esses links, mas se comprar por esses links acaba ajudando bastante o canal também. O capítulo seguinte é da Aniela Jafé, que é o simbolismo nas artes plásticas. Então, como que a gente também percebe a questão simbólica dentro das artes plásticas? Percebe como que é importante, dentro da psicologia analítica, a questão simbólica. O Jung tem também 2 livros que chamam, o volume 1 e volume 2, mas que chama A Vida Simbólica, ou seja, como que esses símbolos passam a fazer parte da nossa vida e como que a gente dá vazão para esse mundo interno chamado inconsciente através dos símbolos. O Jung ele sempre foi muito erudito, né? Ele estudou diversos filósofos, ele estudou hinduísmo, estudou várias religiões também para buscar esse conhecimento e produzir ali a sabedoria. E a Jolande Jacob, eu não sei se pronuncia assim o nome dela, é uma falha minha, mas eu não sei se é Jolande ou Yolande Jacob ou Jacobi, quem souber a pronúncia, coloca aqui por favor para me ajudar. Vou falar Yolande. A Yolande tem um capítulo chamado Símbolos em uma análise individual. Depois nós temos ali a conclusão da própria Marie-Louise von Franz. Como que os símbolos eles são olhados dentro de uma análise individual, ou seja, dentro de um processo psicoterapêutico? A gente tem N formas, desde a ampliação da compreensão dos sonhos, e uma coisa importante, né? Dentro da abordagem junguiana a gente não trabalha com interpretação de sonhos, embora em alguns momentos a gente fala, por força do hábito, a gente acabe falando em interpretação dos sonhos, mas é a análise, a ampliação, a compreensão dos sonhos, porque são símbolos. Esses símbolos a gente não vai necessariamente interpretar, a gente vai compreender dentro de um conjunto de símbolos. Por isso que é importante, ali quando vocês forem ver o vídeo de análise de sonhos, sobre compreensão de sonhos, vocês vão perceber que eu proponho ali, né, que os junguianos eles propõem sempre o registro dos sonhos, para que a gente tenha um caderno de sonhos. E ali a gente pode perceber que alguns elementos eles se repetem. E o que é que significa este sonho dentro daquele contexto, daquele momento, para esta pessoa. Por isso que os símbolos, embora alguns possam ter um significado universal, por exemplo, a cruz, né? Muitas pessoas associam, talvez não seja tão universal, mas ele pode ser muito cultural. Se eu falo cruz, para você pode ter remetido à cruz de Jesus. Outras pessoas podem ter remetido à cruz celta. Outras pessoas podem ter associado com a cruz do pronto-socorro. Enfim, existem várias formas, vários significados, várias correlações associadas a um símbolo. Por isso que se eu sonho com uma coisa e vou lá na internet digitar, sonhei com um cachorro, eu posso ter ali uma compreensão que é de um coletivo, mas não que necessariamente
e geralmente não representa este conteúdo, este mundo interior. Então, esse livro ele é bem interessante, você vê. Essa aqui é uma edição nova, tá? Da HarperCollins. Existem outras edições, existe também, acho que a versão digital, se eu não me engano. Mas ele é bem interessante. Essa aqui é uma versão nova, nem está toda marcada ainda, né? Mas eu já conheço de longa data esse livro, e porque eu adoro riscar livro, colar post-its, e sempre quando eu vou passando de novo eu vou vendo todas as anotações. Mas como são muitas coisas importantes, a tendência é ficar muito grudadinho assim com muitos post-its. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de autoconhecimento, de artes também e de comportamento, eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque toda segunda, quinta e sábado, às 11 horas, temos vídeos sobre esses assuntos, sobre essa temática. E se você quer falar alguma coisa sobre esses livros, vamos lá para a caixa de comentários, a gente troca uma ideia, e também aproveita para me seguir nas redes sociais, que lá a gente conversa mais de pertinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!